No dia 29 de outubro é comemorado o Dia Municipal da Guitarrada. E não tem como a gente falar da guitarrada sem lembrar as origens da guitarrada, que lembra o nosso saudoso Mestre Vieira. Nós estamos aqui ao lado de dois componentes, que foi a primeira formação do Mestre Vieira. Está aqui o seu Luiz Posse, ao lado está também o seu Dejaci Magno, e nós vamos aqui conversar um pouquinho com eles. Luiz, conte para nós como começou essa formação. É uma satisfação fazer parte desse programa, dessa entrevista e desse assunto importante que você mencionou aí. Dia 29 de outubro, comemoramos em Barcarena, e essa ideia já foi até estendida para que o estado todo do Pará, e o Brasil, enfim, comemore essa data da guitarrada. É o Dia Municipal da Guitarrada. E essa história da guitarrada, ela foi muito bem criada, foi muito bem enraizada. Hoje em dia a gente vive essa guitarrada com muita alegria, porque o criador dela, o Mestre Vieira, que foi um sujeito barcarenense, com a sua insistência e com a sua técnica, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, continuou com a sua arte. Desde a década de 70, quando iniciou a primeira formação dos Dinâmicos, na verdade, era uma banda municipal, que tinha um instrutor que vinha de Belém, que eles ensaiavam aqui. E depois essa pessoa não pôde mais vir para Barcarena, Então ficaram alguns músicos só. E foi aí que começou os Dinâmicos. Meados ali de 1974, 75 mais ou menos. Em 76 gravou o primeiro disco, que foi a Lambada da Baleia. E essa formação eu só entrei a partir do terceiro disco, entendeu? Na época o seu Arlindo, que tocava o contrabaixo, estava com problema de saúde e ele deixou, saiu da banda. O Vieira me conhecia e sabia que eu fazia um pouquinho de contrabaixo e me convidou para a banda, então, e já a partir do terceiro disco. Então, fazer parte desse grupo, dessa origem da guitarrada, foi muito satisfatório, porque a gente faz parte da história. Seu Luiz, o senhor falou aí que muitas pessoas aprenderam com o Mestre Vieira. Fale um pouquinho para nós aí dessas pessoas que aprenderam com o Mestre Vieira. Gente famosa, inclusive o Chimbinha, que é um grande guitarrista, ele aprendeu com o Vieira. O Vieira deu muitas aulas de guitarra para o Chimbinha, E são muitos outros também, que seguiram aquela a característica, gostar de solar, gostar de criar aquelas músicas. Tem muitos no estado do Pará, Entre eles aí que eu lembro aqui agora eu tenho o Batista, que tocava até com o Chimbinha também. Tem o Pio Lobato, tem o Félix, entendeu? Tem o próprio Saulo, Eles são guitarristas de renome. A gente sabe que vocês tiveram muitos momentos, na banda, tiveram muitos momentos que marcaram quando você tocava aí na formação do Mestre Vieira. Conhecemos muitos municípios, acho que não tenho em mente o número exato, mas foram muitas viagens que nós fizemos pelo interior do Pará. E o Vieira, como sempre, contando as histórias dele, O Vieira era um grande humorista, um grande criador, um cara que não deixava a viagem ficar cansativa. A gente vivia rindo o tempo todo, entendeu? Um cara carismático, um cara simples, mas um cara carismático. E a gente viajou muito, fez muitas tocadas por aqui, inclusive em Belém, que a gente tocou muito por lá. E o Nordeste brasileiro foi onde o Vieira começou a aparecer para o Brasil. Na primeira excursão fizemos no início de 81. Nós fizemos dezenas de shows, Fortaleza e aquelas cidades próximas, E depois voltamos de novo. Em 81 nós fomos 2 vezes. E depois voltamos já com uma nova formação dos Dinâmicos, porque o Dinâmico tem uma história que é importante que as pessoas conheçam, porque o Dinâmico, quando foi formado, no início da primeira formação, onde tem o Dejaci, onde tem o Lauro, onde tem o Pereira, onde tinha na época o Zé Orlando, eu já entrei no terceiro disco. Então isso foi ali em 76, onde foi gravado o primeiro disco, e que esse disco que foi lançado em 78. Então, ali eram os Dinâmicos. Depois já de 80 e pouco, já passou para Vieira e seu conjunto. Então, nesse período aí de 80 e pouco
até agora 2012, aliás. Esse período foi feita uma rotatividade ali dos músicos. Os músicos foram mudando, né? E a gente foi ficando ali um pouco acomodado. O Lauro formou a banda dele, o Dejaci formou o Pôr do Sol, eu formei ainda uma banda também, mas depois deu uma parada e o Vieira continuou com a história dele, né? Então, a partir agora de 2012, conhecemos uma empresária, a Luciana, que veio conhecer a história da guitarrada aqui em Barcarena e queria conhecer os músicos. Então, a partir daí, juntou-se novamente os dinâmicos, aqueles que fizeram o início da carreira do Vieira. Então, a partir daí, a gente está de novo. Gravamos já um disco, gravamos DVD junto com o Vieira, fizemos mais viagens, né? Então, mais ou menos essa é a nossa história. Bonita história, né? Essa história não é só o ritmo, mas também teve voz. E voz essa que marcou várias músicas, né? E com certeza foram músicas que fizeram sucesso. E nós estamos aqui ao lado do seu Dejaci Magno. Dejaci Magno, a gente soube que vocês começaram como se fosse uma banda de rock, né? Na garagem. Conta pra nós essa história aí, seu Dejaci. É um prazer muito grande, satisfação grande estar aqui diante de vocês para colaborar com a história da guitarrada aqui. Tem pela lambada, é guitarrada hoje, né? Mas na verdade os nossos ensaios eram numa garagem que ficava atrás da igreja matriz nossa aqui, tinha um espaço pequeno e lá a gente começou ensaiando, em 1969. Daí veio a história, aí foi surgindo até chegou onde hoje já estamos. Carimbó da Baleia, Curupira e Melô do Bode. E o Melô do Bode foi uma das músicas que fez mais sucesso. Fale para nós aí dessa música. Olha, o nosso mestre, ele tinha aquela simplicidade dele, mas ele brincava muito com o folclore da Amazônia, entendeu? Ele usava muito esses termos. Curupira todo mundo sabe, Curupira, né? A baleia foi um fato histórico ocorrido aqui em Barcarena. Eu vivenciei, eu presenciei e tive o prazer e satisfação de gravar. Há quase 50 anos atrás, até hoje ainda canto ela, né? E depois veio o Melô do Bode, é outra história também. Esse Melô do Bode deu a margem, a oportunidade de sairmos daqui para outros estados, né? Estouro. Quando nós fomos contactados para viajar a Fortaleza, estava um estouro lá. Nós aqui não sabíamos de nada ainda, né? Porque todo mundo, os meios de comunicação eram mais difíceis, né? E interessante, eu não sei se eu devo falar isso aí, tinha um DJ, agora é DJ, né? Que trabalhava na Rádio Clube do Ceará, Joclin. E de repente ele viu lá, ele era divulgador da Continental, que era a nossa primeira gravação, da rodadora, né? Ele olhou lá, viu o Melô do Bode. E o nordestino gosta muito de bode, come a buchada e todas essas coisas, né? E ele ficou olhando assim esse conjunto, Vieira e seu conjunto, pegou, rodou no programa dele. Rodou e dentro de poucos instantes começaram a pessoal a telefonar, procurando saber quem era aquele conjunto, né? Era conjunto, não era banda. Quem era aquele conjunto, que música era aquela? E ele começou a ficar mais entusiasmado e foi revelando. Rapaz, quando nós chegamos lá, eu queria que você visse como estava a programação, né? Em toda aquela localidade tinha aqueles cartazes, tudo anunciando a presença. E nós não sabíamos de nada, sabe? Era uma música assim, esse bode da bode, eu nem quero saber. Aí o pessoal gostava demais, sabe? Conclusão, foi um estouro grande, muito grande, sabe? E deu essa oportunidade a gente sair. Aí depois foi entrando as outras músicas. Inclusive outra música que já veio muito depois, fez muito sucesso do Mestre Vieira, além das cantadas. Teve a Jamaicana. A Jamaicana é uma música internacional, todo mundo conhece. Jamaicana veio muito depois, né? Então foi um fato para nós que nos deixou, marcou a nossa carreira, nossa trajetória, né? E hoje, depois de muito tempo, como foi falado, o Luiz falou na formação da banda, né? O primeiro nome que foi dado, ele queria colocar Os Restantes. Os Restantes era uma chavecada, entendeu? Aí começamos a tocar, mas não tinha material, não tinha instrumento, era tudo rústico, entendeu? Feito na marra, assim. Mas deu para sair, daí gravamos o primeiro disco, Lambada das Quebradas. É tanto prova que eu acredito que a gravadora não acreditava, que nós tiramos as fotografias tudo para botar na capa do disco, naquele tempo era o LP, né? E agora o pessoal vinil, né? Mas aí não colocaram nossas fotos, colocaram aquelas criancinhas lá. Não acreditaram. Não acreditaram no nosso sucesso. Mas lá foi que saiu várias músicas que deu baixo. Tempos depois já veio a foto. Exatamente, depois saiu a foto, né? E, inclusive, vale lembrar que o Mestre Vieira, ele sempre quando ele ia nos eventos, as pessoas
tinha uma característica e era uma coisa que ele gostava muito de fazer. As pessoas davam objeto para o mestre Vieira tocar com o objeto. Fale para nós sobre isso aí, essa pegada que ele levava com objetos das pessoas. Isso já depois de algum tempo, depois que ele já estava mais familiarizado mesmo com o estilo do instrumento dele, né, que a história dele é muito longa, né? Ele pegava qualquer tipo de objeto, as pessoas levavam, microfone, levavam pente, caixa de fósforo, copo, né? Aquelas latinhas que tinha, e ele pegava tudo e tocava. Tudo ele fazia aquilo, né? E o pessoal ficava delirando de ver aquela cerimônia que ele fazia com o instrumento, né? Mas ia saber de cor tudinho, né? Seu Dejaci, o senhor foi o primeiro vocalista, né, da banda, e para ser convidado, foi o senhor que deu aí voz aos grandes sucessos. O senhor, como um rapaz, né, na época muito vistoso, né, muito bonito pelas meninas, foi muito sediado pelas moças? Quando a gente chegava para entrar nos clubes, a quantidade de gente para querer tocar na gente, viu? Pegava nos carros de lá dentro querendo tocar na gente. A gente entrava, tinha aquele, chamava-se segurança, né, na época, Leão de Chácara, né? Fazia aquele coordenamento e a gente entrava para os camarins para depois a representação. Muito obrigado, seu Dejaci. Nós estamos contando toda essa história em nome do Pará News para agradecer essa data que com certeza é uma data que marcou e vai ficar sempre marcada, dia 29 de outubro, como o dia, e não só dia, né? O dia que a gente vai relembrar, vai vivenciar esse momento maravilhoso. Dinâmicos e tantos outros guitarristas que continuam levando a guitarrada, o ritmo lambada. Obrigado, seu Dejaci Magno, obrigado, seu Luiz Poça, pela entrevista. Que vocês possam seguir aí levando esse ritmo maravilhoso e levando esse entretenimento e alegria aos nossos munícipes de Barcarena e em todo o estado do Pará.